como tratar a questão da violência, da desigualdade de gênero, especificamente com relação à violação de direitos das mulheres, no campo religioso. Isso é uma das grandes, como é que eu posso dizer, hipocrisias, Sim. Por exemplo, né, que a gente vive, convive cotidianamente, e eu vou dizer até, assim, explicitamente. Olá, eu sou Gilberto Nascimento, vereador na cidade de São Paulo. Eu sou cristão e defendo pautas conservadoras. Mude a minha ideia. Olá, tudo bem, Jaque? Tudo, e você? Ótimo. Olá. Vanessa, tudo bem? Tudo bom, Gilberto? Bom te receber aqui. E aí, Gilberto? E aí, Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo Como é que bem? você tá? Paz. Bom, eu sou vereador na cidade de São Paulo e defendo pautas conservadoras. Então lá, lógico que eu luto, por exemplo, a favor da vida, ou seja, contra o aborto, a questão da gênero nas escolas, também sou contrário. Eu queria que a gente trocasse uma ideia aí para ver se a gente muda a ideia. Em certo sentido, eu também sou conservador. Mas a questão Até é porque o que conservador a gente parte quer, de alguma coisa, né? o que a gente quer conservar, sabe? E daí eu acho que tem uma discussão contemporânea que é superficial, eu acho que é vaga quanto ao conservadorismo e quanto ao que se quer conservar. O que se quer conservar quando se diz conservador, sabe? Se alguém perguntasse assim, pastor, você gostaria de conservar esse princípio, esse valor, essa ideia do Evangelho de Jesus? Eu gostaria de conservar isso. Ou eu gostaria que, ao fazer memória hoje desse evento, que essa verdade ela acontecesse aqui também, sabe? Eu vi que você tem um projeto de inclusão social e religiosa, não é isso? O projeto Séforas, ele foi criado há cerca de 10 anos atrás para a inclusão específica da comunidade de travestis e transexuais. Legal. Mas ele é aberto à participação de todas as pessoas. Nós temos igrejas inclusivas e a nossa proposta de trabalho permeia por aí, caminha justamente por aí. Dentro da inclusão, eu diria radical de travestis e transexuais. Porque uma inclusão, sendo só inclusão, ela não inclui travestis e transexuais. Mas ela sendo inclusiva radical, aí ela consegue incluir travestis e transexuais, que é a minha proposta, que é a proposta do projeto Séforas, e que é, acima de tudo, a proposta de Jesus. Sim. Que Jesus traz para a gente um amor radical. Quando a gente olha por esse prisma do amor, né? Sim. Jesus sempre demonstrou isso, né? Ele coloca, como a gente sabe, eu que li a Bíblia, acho que você também lê a Bíblia, né? Até porque a gente está falando sobre isso, sobre o cristianismo. Jesus, ele se aproxima, né, das pessoas através do amor. E ele transforma através do amor. Eu tento, como homem, tentar encaixar o conservador dentro do evangelho. E, na verdade, o evangelho está bem acima, né? E eu acho que o conservador mesmo, ele busca sempre o progresso. Ele vai acompanhando na história. Ele vai acompanhando a sua evolução. O bom cristão e conservador, eu acho que tem vários pontos que ele tem que olhar na sociedade, como é que ele está acontecendo. E aí a gente, acima de tudo, como eu falei, o bom cristão e conservador, acima de tudo, agir com amor. Uma coisa que eu percebo que acontece demais, né, com quem lida com pautas ditas conservadoras e também muitas vezes com quem lida com pautas progressistas, é o senso comum, é se apegar muito ao senso comum e não estar realmente comprometido com estudos complexos, com uma vivência, uma experiência próxima daquela realidade. Por exemplo, assim, que é um tema que eu trabalho bastante, né, nos últimos anos, a questão da violência contra a mulher. Sim. Né? Eu sou agente social que eu trabalho no campo da assistência social e tenho contribuído como assessora também nessa questão de como tratar a questão da violência, da desigualdade de gênero, especificamente com relação à violação de direitos das mulheres, no campo religioso. Isso é uma das grandes, como é que eu posso dizer, hipocrisias, Sim. Por exemplo, né, que a gente vive, convive cotidianamente, e eu vou dizer até, assim, explicitamente, né? Existe um discurso velado de que
dessa coisa, né, do apelo pela família, ou por um modelo específico de família, e uma responsabilização às mulheres de que elas são as principais, né, vou colocar assim, responsáveis pela harmonia do lar, da família, que acaba encobrindo e reforçando muitas situações, na verdade, de violências, né? O pessoal trata como se fosse um problema muito particular, individual, do campo do lar, né? Não, isso aqui a gente não mexe. Mas eu acho que é uma pauta que ela é fundamental, óbvio, porque, e aí eu vou voltar um pouquinho no raciocínio. Quando você fala, olha, a gente não pode pegar o que veio lá de trás, existe uma exacerbação da religiosidade nesse modelo que era lá atrás, culturalmente muito diferente. Mas eu entendo que, como cristãos e como conservadores, qual é o princípio do cristão? Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então não vai agir daquela forma. Realmente é um absurdo o que acontece, né? Eu entendo que a igualdade do indivíduo ela tem que estar acima de tudo. E onde é que está, como se diz, né, o gargalo da situação? De que a maioria das mulheres, cerca de 40% a 60% das mulheres que procuram serviço de atendimento, de acolhimento, né, em situação de violência para as mulheres, de mulheres cristãs. Pensando muito como o público evangélico, o grupo, ou alguns grupos, têm se colocado como porta-vozes de moralidade, às vezes, de defesa de pautas, né, que tem um cunho moral tão forte. Como é que a gente lida ainda, porque eu faço parte do grupo, né? A gente ainda lida com um eufemismo, sabe? E tentando suavizar a situação. Uma forma muito superficial. Isso. Eu sou cristão, não sou conservador. A minha bolha é cristã e não conservadora. Então, assim, com base na minha experiência, nem todo cristão é conservador. Nem sempre, né? O conservadorismo está ligado a uma religião, né? A pessoa conservadora ela pode ser uma pessoa ateia. Eu acho que depende do nível de cristão. As ideologias, elas têm sempre, eu não sei, eu sinto uma intensidade, assim. Quando a pessoa é muito intensa, talvez ela pode ser conservadora, mas não necessariamente porque ela acredita em alguma coisa que ela não está aberta a ouvir alguma coisa diferente. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito nessa de, não ser nem um pouco flexível. Ter uma ideia muito rígida sobre as coisas e não estar aberta a, parar pra pensar, parar pra ouvir. E assim, a respeito de tudo, a gente tem que estar disposto a escutar, entender, a dor do outro e tudo. Então... Eu tive passagem por várias igrejas, né? Para você ter uma ideia, a minha mãe me entregou em uma igreja para o pastor terminar de me criar, aos 13 anos de idade. Quando o meu pastor, naquela época, meu pai, foi assassinado e eu não suportei continuar naquele espaço, naquela igreja. E eu saí e aproveitei para me... Te traumatizou isso, de estar ali. Isso, me afastou e eu saí para me encontrar comigo mesma. Porque eu estava com 20 anos e eu já sentia a necessidade de ser real e verdadeira comigo. Naquele momento eu me afastei um pouco da fé para ir a esse encontro e me encontrei. E quando eu quis retornar, aí foi a dificuldade, né? Porque eu não encontrava mais o mesmo acolhimento que eu tinha naquela denominação com o meu pastor, com o meu pai. E aí eu passei a sofrer a indiferença, a acusação, a condenação das pessoas, né? E comecei a passear de igreja em igreja, né? E fui expulsa de quase todas. Mas belo dia eu tive a oportunidade de, através de um amigo pastor e profissional de cabelo, que nem eu também sou, ele me convidou para participar de um culto de uma igreja inclusiva, onde eu tive a oportunidade de ver que eu era aceita do jeito que eu era, do jeito que eu estava, e podia viver aquela fé plenamente. Então as pessoas, Sim. Os indivíduos. Sim. Então que a gente precisa superar, colocar acima da visão de qualquer indivíduo o amor, que é o que a gente aprende na Bíblia. Com certeza. Eu não estou aqui para fazer
um julgamento nem nada. Eu entendo de uma outra forma, eu entendo que a Bíblia é uma questão fechada e ela te dá entre aspas, um padrão. Então, se você se identifica, você está dentro daquele padrão. Se você não se identifica, mas quem faz esse convencimento é o Espírito Santo. Com certeza. Eu não estou aqui para julgar, não sou teólogo, sou vereador, sou diácono, né? Gosto, né? E entendo e vejo de uma maneira um pouco diferente. Mas começa a perceber que a gente tem pontos em comum a partir do momento que a gente não enxerga a placa. A gente enxerga o indivíduo. Sim. E é o indivíduo que dá o poder às placas. Depois de toda essa caminhada minha, passando por várias igrejas, eu cheguei à conclusão realmente de que o que me importa na realidade é o amor de Deus, acima de tudo. A discussão sobre a família, né? Não dá, por exemplo, para você dizer que a Bíblia... primeiro, já não dá para dizer que é a Bíblia, né? Porque Bíblia é um conjunto vasto de muitas literaturas, de muitos gêneros, de muitas tradições e de muitos tempos. Não dá para você dizer que a Bíblia, no singular, tem um modelo no singular de família no singular. Porque, por exemplo, do que a gente está falando, né? Quando a gente fala da Bíblia, da família, tudo no singular. A gente está falando da família patriarcal de Gênesis. A gente está falando do modelo sacerdotal. Conforme você estava falando, a gente tem que entender a história, o isso, momento. É isso. Né? É por isso que eu estou dizendo, não dá para derivar dessas tradições um modelo, um viés. Eu acho que o desafio é como que você atualiza essa experiência em forma social contemporânea, sem que isso signifique uma violência contra a diversidade, uma violência contra a diferença, em certo sentido até um etnicídio, até uma violência no sentido mais concreto assim, e cabal. Eu acho que esse é o desafio nosso. Eu até concordo em alguns pontos, mas eu entendo que a diferença é quando você enxerga o indivíduo. Então, as liberdades individuais. Então, talvez a visão que eu tenha é sempre olhar do indivíduo para fora. Então, todas as formas das pessoas se relacionarem com Deus vai estar partindo do indivíduo e não de uma pressão de fora, olha, faça isso ou faça aquilo. Vai depender muito do indivíduo e o indivíduo vai se encaixar ali. O que não dá para a gente fazer é tentar, além do indivíduo se encaixar ali, ele querer participar e não entender que ali existe um limite. Certo. Na palavra existe um limite. Então, quer participar? Ok. Dentro desse limite. É que esse conceito de indivíduo com o qual a gente maneja a política pública a partir da religião, ele não existe na nossa tradição. Não existe esse modo de ser e pensar a si mesmo, sabe? A singularidade que pensa a si mesma no mundo da nossa tradição, ela é uma singularidade sempre coletiva. Ainda tem um problema, assim. Você pega textos dos evangelhos, como os textos de Lucas, você tem uma ideia clara ali que enquanto você não linka aquela singularidade supostamente alienada e supostamente perdida ao corpo de uma comunidade, tanto a comunidade quanto a singularidade estão perdidas. Porque essa relação é isso que significa ama ao seu próximo como se ele fosse você. É que é o indivíduo como parte, não o único. Acho que talvez a diferença seja essa. Mas, por exemplo, o indivíduo é uma figura, né? Ele é a figura do direito, ele é a figura do Estado. Não dá para você pensar mais povos ancestrais, povos indígenas, populações tradicionais, problema ecológico na chave tanto ideológica quanto conceitual do indivíduo. Religião, então, nem se fala. Então, é que o peso da religiosidade que você coloca, eu até concordo, ele é um fardo pesado. Né? Mas se você for entrar mesmo na palavra, não é isso que ele dizia. Eu entendo quando você fala, sim, tinha a ver, por exemplo, o caso da mulher que ele falou, atira a primeira pedra. É óbvio que ele colocou todo mundo no mesmo tamanho. É assim que o Estado tem que ver. E ali está um exemplo bem claro. Então, por isso que eu entendo que quando a gente coloca ou sobrepõe tudo isso ao peso da religiosidade em cima do Estado, você começa a confundir as coisas. Diz na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. O discurso de que somos todos iguais perante Deus ou perante a lei, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Que não é para ter opressão.
ele acaba sendo um discurso que fantasia, sabe, a realidade. E para mim, essa é a grande questão. Quando essa questão de tratar a questão da mulher, da violência contra a mulher, ela não passa pelo reconhecimento de que existe, de fato, uma desigualdade, sabe? Uma assimetria, um desvelamento. Eu lembro que existiam os programas de rádio, de igrejas, né, evangélicas, e muitas vezes era um caminho, um lugar onde muitas mulheres se reconheciam à vontade para poder falar dos seus problemas, né? Eu passei a minha primeira infância na igreja ouvindo pastores aconselhando irmãs a se manterem em situações de violência, a perseverarem, porque tinha uma influência em nome da família. E quando os candidatos, os representantes políticos apareciam, isso nunca era tratado como de fato um problema social. Era sempre colocado dentro de uma esfera particular de responsabilização e culpabilização daquela mulher. Então, assim, enquanto isso fosse sendo tratado, sabe? De maneira abafada, né? E de maneira a individualizar apenas a mulher, sem chamar, inclusive, os homens para essa discussão, né? Então, sabe, existe uma incoerência muito gritante com relação a essa temática, que é uma temática que ceifa a vida de mulheres todos os dias por ausência de atendimento de política pública, por ausência, né, de programas de empoderamento, no sentido de que são mulheres, sim, que perdem sua capacidade de autonomia para a vida. Não necessariamente. Acho que precisa ser uma pessoa ética e de boas ideias que possa ajudar a mudar o Brasil. Se a população tem pessoas cristãs, eu acho que elas precisam ter seus interesses também representados. Mas não só essa religião. Eu acho importante. Sim, nós estamos num ambiente democrático e a gente precisa de representatividade. Agora, entre ter uma representatividade cristã e fazer com que as políticas públicas respeitem esses preceitos, né, eu acho que aí tem uma distância significativa. Não necessariamente. A não ser se for uma pessoa muito esclarecida, com ideias boas, de formação, né? Aí tudo bem, ele pode ser até uma pessoa religiosa. A democracia, ela precisa de todos os tipos de pessoa que existem na nossa sociedade. Então eu acho que sim, precisa, mas o jeito que o cristianismo é colocado na política hoje não está de uma maneira correta, mas não significa que... Eu acho que precisa ter sempre todos os tipos de pessoa na política. Eu acho que assim, o Estado é laico, né? Então a gente tem que ter isso em mente, o Estado é laico. A gente devia ter várias religiões nessa posição também. Exatamente. Então, se for para colocar cristão na política, coloca a galera da Umbanda, do budismo, de tudo, do espiritismo, porque são segmentos que existem na nossa sociedade. Qual político do mundo representa uma agenda cristã? E é preciso ter clareza quem está mais próximo dessa agenda. Os democratas não estão, até ditos pastores são a favor do aborto. Tem essa pergunta aqui que é um pouquinho complexa, né? Se a gente for falar do mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que pensar também no indivíduo. Cristão, conservadores, e aí é o que eu falei. Em cima de tudo, a gente tem o cristianismo, né? E aí o conservador é um pedaço, o progressista até pode se encaixar em algum pedaço, né? Principalmente quando faz essa pauta social, que tem tudo a ver com Cristo, né? É difícil a gente citar e nominar um ponto, porque todo mundo é falho e se a gente for colocar à luz do evangelho, todos nós somos pecadores em algum momento. Já que a pergunta coloca a questão do aborto, no ambiente da nossa tradição, nós somos contrários ao aborto. Mas se você me disser que porque a maioria da população brasileira é culturalmente cristã, e por isso o Estado tem que responder à maioria cultural brasileira majoritariamente cristã, onde está a democracia nesse rolê? Democracia está na hora que você coloca seus representantes. É que se uma ideia não tem tamanho para superar a outra ideia, então ele vai se construindo. Não, ele vai se construindo. Se fosse tirania, era uma só. Não, então, mas é uma só, é a cristã. É a moral da sexualidade, a moral da corporeidade, utilizando dispositivos de Estado para... esse salto aqui que eu acho problemático. Criminalizar quem pensa o corpo, a sexualidade, a subjetividade de forma diferente que a gente crê. Essa lógica de que a maioria se representa e governa, isso é ditatorial, inclusive.
Inclusive tem uma passagem muito interessante. Mas a referência da democracia é essa mesmo. Não. A referência da democracia não é... Não é dar voz a todo mundo? Não. Uma maioria governa sobre uma minoria. Isso é ditadura. Isso é tirania. E a democracia? A democracia é conceder direitos sem considerar a transcendentalidade da religião como um critério definidor. Mas não é só a religião, é o costume da população que, claro, então, veio de uma raiz religiosa. Mas aí você está dizendo que o Estado é cristão. Porque o costume da população é cristão. O Estado é laico. Ele tem dentro dele uma representatividade maior. O Estado não é um dispositivo, servo do costume religioso de uma tradição. Porque senão a gente vai genocidar os povos tradicionais indígenas, a gente vai genocidar a diversidade LGBT, a gente vai genocidar, igual a gente está fazendo no Rio de Janeiro, por exemplo, as expressões religiosas de matriz afro-brasileira. Por quê? Porque nós, como evangélicos, temos o Estado nas mãos. Isso não é admissível. Agora, isso que eu estou dizendo politicamente. Agora, teologicamente, é espantoso que a gente utilize o poder de uma instituição como essa para criminalizar a diferença. Que não me venham com uma porcaria de diversidade, ideologia de gênero nas escolas. Tenho 3 filhos e se mexer com eles, o pau come. Aqui é um tweet que mandaram. Como é que você vê isso? Eu só tenho a lamentar uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Sou contrário a isso nas escolas municipais, porque entendo que existe um período de maturação para tudo. Então, na minha visão, né, não existe uma dúvida, por exemplo, científica, de que as crianças estão 100% preparadas para a vida. Então, na minha opinião, e eu milito contra isso, a questão de ideologia de gênero nas escolas. Eu acho que a gente tem que separar bem o que é, por exemplo, o estudo de biologia do aparelho reprodutor. Isso vem um período, e também não é no comecinho. A grande dificuldade é quando colocam ideologia de gênero lá para as crianças que não estão nesse processo. Como é que você vê isso? Bem, existem determinados estudos que colocam a tua tese no chão, porque aos 5, 6 anos, 7 anos, eu já estava me questionando por que eu era diferente. Então não adianta a hipocrisia da sociedade querer tirar essas crianças, querer esconder a visão dessas crianças. Elas têm que, no mínimo, serem orientadas, saber o que acontece com as outras crianças, e aquela que está inserida no contexto, ela tem muito mais liberdade de saber quem ela se inserir no contexto todo da escola, as outras crianças perceberem essa criança diferente e acolherem essa criança. Com certeza ela vai ser uma criança muito mais feliz. Então é na escola que é preciso falar de gênero, falar de sexualidade, falar de religião, não impondo as coisas, mas simplesmente orientando. Jaque, obrigado por a gente estar batendo esse papo. Tem coisas aqui que a gente pontuou que a gente discorda, mas uma coisa é fato, né? O amor vai nos aproximar cada vez mais. Com certeza. Vanessa, obrigado, foi um prazer estar com você aqui. A sua vivência, a sua raiz, o que você passou na sua vida, vai criar uma visão e um pensamento. Da mesma forma comigo. Eu acho que onde a gente se encontra aqui é que a gente crê no mesmo amor de Cristo. Foi um prazer estar aqui contigo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu.